Bom dia, bem-vindos. Bom dia. Om Namah Shivaya. Bom dia a todos, bem-vindos. Olá, Sirlene, Samuel. Iniciar nossa prática de hoje. A gente vai iniciar nossa prática de hoje fazendo uma meditação silenciosa. Continuo na leitura do livro Quando Tudo Se Desfaz. E na sequência a gente faz novamente a meditação silenciosa. Nesse primeiro instante, eu recomendo você sentar confortavelmente. Pode fazer uso de uma cadeira. Ou se decidir sentar dessa forma como estou, você pode trazer uma almofada para apoiar e elevar o quadril. Mantendo a coluna ereta, os ombros para trás e para baixo. Respeitando esse posicionamento. Estabilizando a sua coluna. E trazendo o olhar fixo para um ponto lá na frente. Se você tiver com muita dificuldade de ficar nessa posição, sentado, né? Ou sentado dessa forma, ou sentado numa cadeira, você pode deitar também. Se você decide deitar, mantenha as mãos sobre o abdômen, mantenha os olhos abertos e os pés no chão. Né? De forma que você estabilize, você permaneça concentrado. Então, vamos usar essas três possibilidades, tá? Ou sentar dessa forma, ou sentar numa cadeira. Na cadeira, eu recomendo que você não recoste no encosto. Mantenha a coluna ereta. Ativa, mantenha a coluna ereta, para que aí você estimule essa atenção. A ideia aqui é a gente estar atento, concentrado, focado. A gente está ciente do que a gente está fazendo. Tá certo? Então vamos começar a nossa prática de hoje. Bom dia, Dani! Vamos começar a nossa prática, vamos fazer uma meditação silenciosa. Alguns minutos. Repousando as mãos sobre os joelhos, alinhando a coluna. Olha para um ponto fixo lá na frente. Mantenha a atenção. Eu vou tocar o sino agora e ao final desse tempo inicial de meditação.
Vamos iniciar a leitura do texto, continuar a leitura de ontem. A gente parou no capítulo 2, na página 20. Então a gente está lendo o livro Quando Tudo Se Desfaz, da Pema Chodron. É um livro que traz orientações para esse momento difícil que a gente está vivendo. Então ela vai dar várias possibilidades, ensinamentos, e que são muito úteis nesse momento, principalmente posicionamentos da mente, né? Como é que a gente posiciona a nossa mente dentro dessa experiência que a gente está vivendo atual. Então ela vai falar que quando tudo se desintegra, somos submetidos a uma espécie de teste e também a um certo processo de cura. Achamos que o sentido está em passar no teste e superar o problema. Mas a verdade é que as situações não têm uma solução definitiva. Elas se compõem e desmoronam. E mais uma vez se compõem e desmoronam. É simplesmente assim que funciona. O processo de cura ocorre ao deixarmos existir espaço para que tudo isso aconteça. Espaço para o pesar, para o alívio, para a angústia e a alegria. Pensamos que algo vai nos trazer prazer, mas na verdade não sabemos exatamente o que vai acontecer. Achamos que algo vai nos trazer infelicidade, mas também não sabemos. Acima de tudo, o mais importante é deixar espaço para o não saber. Tentamos fazer aquilo que achamos que vai nos trazer alívio, mas é impossível ter certeza. Nunca sabemos se vamos nos sair muito bem ou se vamos falhar redondamente. Quando sofremos uma grande decepção, nem sempre chegamos ao final da história. Esse pode ser simplesmente o início de uma grande aventura. Li em algum lugar sobre uma família que tinha apenas um filho. Eram muito pobres e esse filho era extremamente precioso. O que mais importava é que ele lhes trouxesse algum apoio financeiro e prestígio. Um dia, o rapaz caiu de um cavalo e ficou aleijado. Parecia que a vida tinha acabado. 2 semanas depois, as tropas do exército chegaram à pequena cidade e todos os homens fortes e saudáveis foram convocados para a guerra. Aquele jovem teve permissão para ficar e cuidar da família. Assim é a vida. Não sabemos de nada. Dizemos que algo é bom, dizemos que algo é ruim, mas na verdade simplesmente não sabemos. Quando tudo se desfaz e nos encontramos à beira, sabe-se lá de quê? O desafio que se apresenta a cada um de nós é o de permanecer nesse limiar, sem buscar alguma ação concreta. O caminho espiritual não tem nada a ver com o paraíso, com chegar finalmente ao céu. Na verdade, esse modo de encarar a vida é que nos mantém felizes. Pensar que podemos encontrar algum prazer duradouro e evitar a dor é o que o budismo chama de samsara, o ciclo inútil que gira e gira infinitamente e nos causa tanto sofrimento. A primeira nobre verdade que o Buda nos apresenta chama nossa atenção para o fato de o sofrimento ser inevitável para nós, seres humanos. Enquanto acreditarmos que as coisas permanecem, que não se desintegram e que podemos contar com elas para satisfazer nossa ânsia de segurança. Sob esse ponto de vista, o único momento em que realmente sabemos o que está acontecendo é quando nos puxam o tapete e não encontramos nenhum apoio. Podemos utilizar situações desse tipo para despertar ou escolher dormir. Exatamente ali, precisamente no momento em que ocorre a experiência de faltar ao chão, encontra-se as sementes que nos levarão a cuidar daqueles que precisam de nós e a descobrir nossa própria bondade. Lembro-me muito claramente do dia, no início da primavera, em que perdi tudo que eu considerava real. Embora isso tenha acontecido antes que eu tivesse qualquer contato com os ensinamentos budistas, representou o que alguns poderiam chamar de uma autêntica experiência espiritual. Ela ocorreu quando meu marido me contou que estava tendo um caso.
Vivíamos na região norte do Novo México. Eu estava parado em frente à nossa casa de adobe, tomando uma xícara de chá. Ouvi quando o carro chegou e o barulho da porta batendo. Então ele caminhou até a casa e, sem qualquer aviso, disse que estava tendo um caso e que queria o divórcio. Lembro-me do céu e de como era imenso. Lembro-me do murmurar do rio e do vapor que saía da minha xícara de chá. O tempo não existia. Não havia nenhum pensamento. Não havia nada, apenas a luz. E uma quietude profunda e ilimitada. Então eu me recompus. Peguei uma pedra e atirei nele. Quando me perguntam como acabei me envolvendo com o budismo, sempre respondo que foi porque estava com muita raiva do meu marido. A verdade é que ele salvou minha vida. Quando esse casamento desmoronou, tentei arduamente, muito arduamente, encontrar algum tipo de consolo, alguma segurança, algum lugar que me fosse familiar e onde pudesse repousar. Para minha sorte, nunca consegui. Instintivamente sabia que a destruição de meu velho eu, dependente e apegado, era o único caminho a seguir. Foi nessa época que eu pendurei o tal cartaz na parede. A vida é uma boa professora e amiga. Se pudéssemos perceber, veríamos que tudo está sempre em transição. No fim, nada é como sonhamos. Esse estado descentralizado e indefinido representa a situação ideal. Nesse ponto, não estamos presos a nada e podemos abrir nosso coração e mente além de qualquer limite. Essa é uma situação sem agressividade, muito frágil e aberta. Então ela explana, né, a experiência dela com esse momento de falta de chão, de território, de onde se apoiar, quando as coisas começam a ruir, como foi a experiência dela, né? E como é a nossa experiência. A gente pode pensar nisso, pensar como é que é a nossa experiência diante de uma situação que a gente via como confortável, ou via como duradoura, como é que quando isso começa a desaparecer. Em nossas vidas já tivemos várias experiências nesse sentido, né? Desde uma amizade que finda, a uma pessoa que falece, várias situações, um item que é perdido, ou você é roubado, um momento que você está sem saúde. Então, a gente tem várias questões na nossa vida que a gente se apega à permanência delas, né? Acha que aquilo é duradouro e infinito, e percebe que aquilo vai se desfazendo, ela se perde, né? Na natureza que é as coisas, né? Dessa impermanência das coisas. E como é a nossa reação diante disso? Então ela fala que é uma oportunidade que temos para restabelecer a nossa relação com os nossos propósitos, com as nossas intenções, para a gente verificar o conteúdo da nossa mente diante das situações, buscar estabilidade diante do caos. Quando tudo está desarmônico, quando aquilo está acontecendo, naquele momento é um momento chave para você buscar esse conhecimento. Assim, um momento precioso de entender como é que a gente funciona, como é que a gente reage diante dessa situação. Então ela vai falar aqui desse sentido, né? Muito da questão da permanência das coisas e como a gente tem essa ilusão em relação à permanência das coisas. E do quanto é inevitável o sofrimento. Ela fala aqui, sob esse ponto de vista, o único momento em que realmente sabemos o que está acontecendo é quando nos puxam o tapete e não encontramos nenhum apoio. Podemos utilizar situações desse tipo para despertar ou escolher dormir. Mantendo aqui a leitura. Ficar nesse desequilíbrio, com o coração partido, o estômago apertado, o sentimento de desesperança e o desejo de vingança é o caminho do verdadeiro despertar. Ficar na incerteza, pegar o jeito de relaxar no meio do caos, aprender a não entrar em pânico, esse é o caminho espiritual. Desenvolver a habilidade de perceber-se com suavidade e compaixão, esse é o caminho do guerreiro. Gostando ou não, temos de nos
flagrar 1 milhão de vezes e mais uma quando congelamos em ressentimento, amargura e justificada indignação. Quando congelamos de qualquer modo, até mesmo em sentimentos de alívio e inspiração. Todos os dias poderíamos pensar na agressividade que existe no mundo. Em Nova York, Los Angeles, Taiwan, Beirute, Kuwait, Somália, Iraque, em todo lugar, no mundo todo. Há sempre alguém lutando violentamente contra o inimigo, e a dor está em franca escalada. Todos os dias poderíamos refletir sobre isso e pensar: vou acrescentar mais agressão ao mundo? Ela pergunta. Todos os dias, quando as situações se tornam tensas, poderíamos apenas nos perguntar: vou cultivar a paz ou me aliar à guerra? Então, são perguntas necessárias no contexto que a gente vive atual, onde a política está desmoronando, a situação política de um dia para o outro desmoronou em meio de uma pandemia. E aí, qual é a sua política interna? É pacificar essas emoções ou torná-las elas agressivas? Como é que você lida diante da situação de conflito? É praticar a guerra ou a paz? Buscando esses elementos internos, né? Como é que seu conteúdo interno se comporta diante dessas notícias, diante dessa situação, diante da instabilidade que nós atualmente estamos vivendo. É como se você estivesse mesmo se observando, fazendo uma pesquisa interna. Antes de reagir, a gente começa a se observar. A gente entende os conteúdos que vêm, entende esses conteúdos e a nossa reação diante desses conteúdos. Qual é o sentimento que brota? E percebe o benefício desse conteúdo. Que benefício traz eu me sentir dessa forma? Traz algum benefício para mim? Traz algum benefício para os outros? A ideia é a gente tentar pensar sempre nos outros, no quanto ela coloca essa questão de você pensar os lugares que estão passando por questões terríveis. Inclusive, por exemplo, agora a gente pode pensar nas pessoas que estão acometidas do Covid, as pessoas que estão hospitalizadas, as pessoas que estão sem conseguir respirar. Pensar na dor dessas pessoas. Quando a gente pensa nisso, pensa nessa relação do outro, pensa no desejo, na aspiração que o outro seja feliz, esteja bem, que se cure, a gente está curando questões internas também. A gente trabalha no outro, aqui é coemergente, a gente trabalha no outro, uma situação, e trabalha na gente, da mesma forma. Porque todas as pessoas que estão ao nosso redor, o que a gente imagina, são projeções da nossa mente. Então, quando eu estou trabalhando esse conteúdo, eu quero que essa pessoa saia do sofrimento. Eu estou trabalhando o sofrimento em mim. Estou trabalhando essa energia, esse conteúdo interno. Eu trabalho a minha relação com o sofrimento. Então, ela convida aqui a gente se aproximar dessas situações. Imaginar todos os seres que estão sofrendo nesse momento. Você percebe a dor desses seres e deseja que essa dor desapareça. Pela própria condição da dor, ela é impermanente. A dor, ela uma hora cessa, o sofrimento uma hora cessa, passa. Vamos para o capítulo 3, deixa eu ver aqui a hora. Este exato momento é o mestre perfeito. Olha que ótimo essa entrada desse capítulo. Este exato momento é o mestre perfeito. Podemos encontrar um adversário à nossa altura em um poodle ou em um cão de guarda furioso. O ponto interessante é o que vai acontecer em seguida. Então, o adversário pode ser qualquer um, qualquer situação que você esteja vivendo. A intensidade, a relação que você cria com esse adversário
é um conteúdo interno. Então, de modo geral, encaramos qualquer tipo de desconforto como uma má notícia. Entretanto, para os praticantes ou guerreiros espirituais, pessoas que têm uma certa ânsia de conhecer a verdade, sentimos como decepção, constrangimento, irritação, ressentimento, raiva, ciúme e medo. Em vez de significarem más notícias, representam momentos muito claros que nos mostram onde estamos nos detendo. Eles nos ensinam a encontrar ânimo e a enfrentá-los, quando preferiríamos desmoronar e recuar. São como mensageiros que revelam com assustadora clareza exatamente a que ponto estamos presos. Este exato momento é o mestre perfeito, e para nossa sorte está conosco onde quer que estejamos. Os acontecimentos e pessoas que desencadeiam nossas questões mal resolvidas poderiam ser vistos como boas notícias. Não precisamos sair em busca de nada. Não precisamos criar situações que nos façam chegar ao limite. Elas ocorrem por si mesmas, com a regularidade de um relógio. Então, esses sentimentos, decepção, constrangimento, irritação, raiva, ciúme, medo, eles vão estar sempre presentes, eles vão aparecer. Em vez a forma como a gente trata esses sentimentos, como algo insatisfatório, como algo a se rejeitar, como más notícias, é que a gente tem que tratar isso de outra forma. A gente tem que enfrentá-los, como ela explica aqui, em vez de recuar e fugir. Então eles vão revelar ao que a gente está preso. Eles são mensageiros, estão nos revelando, estão dando pistas ao que a gente está preso. A gente às vezes está preso a uma situação, está preso a um objeto. Esse objeto é meu. Eu comprei, aí eu até crio até uma historinha, né? Comprei não sei aonde, viajei, comprei não sei o que, trouxe não sei como, lá, e tá aqui. Então criei, me apego a esse objeto. Aí acontece qualquer coisa com ele, ele cai, amassa, perde a função que eu tinha para ele. Ele some. Aí eu fico triste, nossa, perdi aquele objeto, tinha todo um significado para mim, eu trouxe de tão longe, deu tanto trabalho. E aí eu vou elaborando, né, essa questão. Ao invés de eu ficar preso àquela historinha que eu criei, eu vou identificar o que eu estava realmente preso, qual era o significado daquilo. Era apego a uma situação, aquela situação me produzia uma energia, eu me sentia mais, sei lá, valioso porque tinha tido esse contato com aquela história, com aquela situação toda. Se eu elaborei aquela história para manter um ego em relação àquilo, aquele ego gigantesco, né? Viajei, fiz isso, fiz aquilo outro, eu sou um herói. Então qual é a situação que você está se prendendo realmente? Para investigar, sabe, as minúcias daquilo. O que me traz frustração quando alguém não corresponde às minhas expectativas? Fico frustrado. Fulano não me atendeu na hora que eu liguei. Aí fico frustrado, fico chateado. Crio toda uma narrativa. Porque devia me atender, porque lá. E aí? Por que eu estou apegado a essa situação? Que expectativa é essa? Que obrigação? Aí você vai chegando ao cerne da questão, sabe? Entendendo o conteúdo interno, como é que a sua mente se comporta diante das situações. Em que nível de estado mental você está. Então, a gente não precisa ir atrás das situações, tá? Situações aflitivas, quando ela diz para encarar as situações, não é para você ir atrás da situação, não. Não, agora eu vou desembestado sair atrás de uma situação e vou lá, Superman. Não, a questão não é essa. A questão é você observar, porque essas situações aflitivas, elas vão vir. Elas vão vir naquela carga, na enxurrada dos pensamentos. Uma hora ela chega uma situação aflitiva, você se depara a ela e tenta lidar com ela. Perceber essa situação. Todos os dias nos são dadas inúmeras oportunidades de abertura ou fechamento. A oportunidade mais preciosa se apresenta quando nos deparamos com a situação
com a qual achamos que não sabemos lidar. É demais, foi longe demais, nos sentimos mal conosco mesmos. Não há como manipular a situação e sair-se bem dela. Por mais que tentemos, nada funciona. Basicamente, a vida nos pegou. É como se olhássemos para o espelho e víssemos um gorila. O espelho está lá, nosso reflexo está ali, e o que vemos não é bonito. Tentamos ajustar o ângulo para melhorar a imagem, mas não importa o que façamos, ainda nos parecemos com um gorila. Isto é ser pego pela vida. É chegar naquele ponto em que não há outra escolha. É abraçar o que está acontecendo ou empurrar para longe. Então ela fala que você tem que perceber isso, porque como tudo é projeção da mente, como esse objeto que está aqui na minha frente, isso aqui é uma projeção da minha mente. Eu tenho uma projeção dele que é para uma função. A função dele é o sino. Então eu projetei isso na minha mente, eu aprendi dentro de uma tradição cultural que esse objeto é para isso. Esse objeto eu projetei que ele é para isso, eu entendo que ele é para isso, eu uso ele para isso. Mas se eu levar para outro lugar, outra pessoa pode dar outro uso para ele. Outra pessoa pode botar na cabeça, usar como um chapéu, um capacete. Ou uma pessoa pode usar esse objeto para beber água, tomar uma sopa. Então a gente projeta, a nossa mente ela cria a imagem das coisas. Mas ela cria a impressão das situações. As situações elas aparecem e a gente vai elaborando um conteúdo em relação àquela situação. O convite aqui é a gente perceber como é que a nossa mente está operando nessa situação. Observa, analisa, se aproxima. Então você vê uma situação muito feia na sua mente. Você está numa situação de isolamento, você está ali sozinho. Sua mente começa a imaginar vários bichos, vários monstros, várias situações. Mas você está ali, numa situação protegida, você está em casa, porta fechada, tem alimentos na sua casa, está tudo bem, você está com saúde, mas a sua mente começa a criar, a elaborar. Você começa a perceber esses conteúdos. Como é que eu estou identificando esses conteúdos? Como é que eu estou criando a partir desse conteúdo, dessa situação? Você enfrenta esse reflexo no espelho. Às vezes é muito desagradável, porque a gente vai alimentando vários monstrinhos, né? E quando a gente está no cotidiano, geralmente a gente encontra formas de se entreter, para não observar para o monstrinho. A gente fica entretido. A gente não consegue passar 5 minutos sozinho. A gente tem que estar todo tempo acompanhado. Todo tempo olhando alguma coisa. Todo tempo lidando com alguma situação para mudar o nosso foco para aquelas questões, aqueles conteúdos internos que estão ali, evidentes. Aí quando tem aquele espaço de tempo livre, você fica super angustiado. Eu não sei como lidar, não sei como lidar comigo mesmo. Eu não consigo ficar só, não consigo lidar com essa pessoa. Quem é essa pessoa? Você para e fica olhando no espelho sem saber quem é. Você não se reconhece. Então, a meditação ela tem essa proposta, né? Bem interessante da gente. O mais importante a manutenção da prática é justamente por isso. Porque vai ter momentos de crises super perturbadoras, que vai ser muito difícil você estar no estado meditativo ou parar para sentar e meditar. Então, por isso que é bom você estar mantendo a prática. Porque tem dias que você vai estar bem para conseguir fazer uma prática mais demorada, uma prática mais eficiente, uma prática... Vai conseguir praticar. Não é que seja uma prática melhor que a outra, mas você vai conseguir praticar. E vai ter dias que vai ser praticamente impossível. Então, mantenha a constância. Você vai fazendo isso gradativamente. Gradativamente, até você conseguir aumentar mais tempo. Até você chegar num nível mais elevado. Isso é o autoconhecimento. É um caminho difícil, não é um caminho fácil. Não é um caminho simples, não é um caminho do dia para o outro. Não é um caminho mágico. Pá, tudo mudou. Fechei e abri o olho.
Então, de modo geral, não encaramos essas situações como ensinamentos. Nós as detestamos automaticamente. Corremos como loucos, fazemos uso de todo tipo de fuga. Todas as dependências se iniciam no momento em que chegamos ao limite e não podemos suportar isso. Então tem todo tipo de dependência que a gente cria. Dependência química, álcool, drogas, emocionais. Você está numa relação abusiva e se mantém naquela relação abusiva. Você cria uma dependência daquela situação. Prejudica seu corpo, prejudica sua saúde física, mental, mas você se mantém, né? Agarrado. Não posso sair dali. Não quero. Você está fugindo. Você está fugindo de algo e pegou naquilo como se fosse algo que fosse se sustentar o seu ego. Sentimos que é preciso abrandar, acolchoar a situação de alguma forma, e nos tornamos dependentes daqueles que parecem diminuir a dor. Às vezes você está, por exemplo, numa situação de dependência emocional, numa relação abusiva, porque acha que diminui a dor de você estar só. Você não consegue lidar com a situação de estar só, pleno com você mesmo. Aí você se agarra naquela situação. Essa situação ela me sustenta, essa situação me segura, me ancora. Ele me faz sofrer tanto, me machuca tanto, mas eu tô ali porque penso que sem aquela pessoa meu sofrimento é maior. Fuga, você está fugindo de si mesmo. Na verdade, o avassalador materialismo que vemos no mundo resulta também desse momento. Existem muitas fórmulas destinadas a nos distrair do momento presente, suavizar e atenuar suas ásperas arestas, para não termos de receber o total impacto da dor que surge quando não conseguimos manipular a situação e sair dela com nossa boa imagem intacta. Então a gente se apega a todo tipo de objeto. E a publicidade, ela nos pega nesse sentido, né? A publicidade, ela sacou, como inteligência humana, ela sacou que os indivíduos precisam de coisas para se apoiar. Então eu me apoio numa roupa, né? Aquela roupa vai me dar aquele visual para aquilo, né? Para elegância. Nananã. A gente se apega a elementos. Aquele perfume, nossa, aquele perfume, se eu estiver com aquele perfume, eu estou bem. Aí vai criando identidades, né? Vai se apegando a objetos, a situações. E quando você não tem esse objeto, você fica desesperado. Como é que eu vou sair assim? Como é que eu vou sair com essa roupa? Não, essa situação existe tal. E é uma construção, isso foi tudo criado. Isso foi tudo criado para a gente imaginar que esse era o comportamento, né? O comportamento que a gente devia adquirir, devia se comportar. Imagina pós-pandemia, onde todo mundo esteve numa situação que a gente está mais simples, né? A gente não está mais usando tantos artifícios, né, do coletivo, porque a gente está em casa, então a gente está mais sem tantos recursos da moda, por exemplo. Quando a gente sair daqui, eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, a gente vai querer usar tudo. A gente vai estar não tem nenhum problema não, pode usar, mas consciência, sabe? Percebendo por que eu tô... Não, agora a euforia vai ser de... Vou usar logo tudo ao mesmo tempo. Bem a questão aquela da catarse do carnaval, né? Pá!
Aí como é que esses lugares vão nos capturar? Como é que a moda nos captura? Como é que o comércio nos captura? Para aquelas situações, né, de desejo. E que sensações essas coisas que eu sou capturado, elas promovem em mim? Essa é a questão, é como você lida com essas situações conscientemente. Como é que você mantém uma consciência em relação ao consumo, por exemplo. Quando eu falei da publicidade é nesse sentido, né? Essa inteligência que percebe a nossa natureza frágil e às vezes carente, dependente de determinadas situações, determinados elementos que nos promovam energia. Às vezes você está comprando uma coisa não pelo sabor da coisa, não pela qualidade que a coisa tem, mas pela sensação que ela traz em você. Igual uma marca que coloca uma música tal, tem uma bebida famosa que ela coloca aquela imagem de família, né? Beba e você está em família, né? Família, amigos, na situação, né? Natal, ela cria toda uma situação no Natal para que ela se ganhe destaque. Aí você associa aquela bebida ao Natal. E a gente não percebe que os outros, o que nos puxou para aquela situação, para aquele elemento ali do consumo, foi sensações que estão em nós mesmos. Como é que eu não gero dependência disso, desse objeto externo? Aí a gente pode trazer para outras coisas, tá? Porque não só os produtos estão fazendo publicidade, não. Todos os seres agora estão fazendo publicidade de si mesmo. Todo mundo está fazendo publicidade. Então, publicidade ela se tornou um conteúdo social, né? Acessível e que está todo mundo fazendo. Então, como é que você não se torna dependente dessas situações, dessas energias? Como é que você cria uma energia autônoma? Aí essa autonomia vai te dar liberdade de escolher determinada situação. Eu vou escolher esse objeto porque realmente eu preciso dele, porque produz uma energia, porque me deixa bem. Aí eu tenho consciência do qual é o benefício do objeto. Qual é o benefício de uma relação? Essa relação me traz benefícios por isso, por isso, por isso. Porque eu posso trazer benefícios para os outros a partir dessa relação. Eu posso trazer benefício para essa outra pessoa que eu estou me relacionando. A gente acaba ampliando. Em vez de estar autocentrado, a gente amplia. Até uma boa forma de pensar como é que a gente está consumindo, fazendo o uso do consumo. Como é que eu beneficio os outros a partir do consumo que eu estou realizando? Se eu consumir essa roupa, como é que eu beneficio os outros? A pessoa que produziu, as relações de trabalho envolvidas na produção dessa roupa. A minha fala, pronto, uma coisa simples. Como é que a minha fala produz benefício aos outros? Será que a minha fala é autocentrada? Se eu estou só pensando em mim mesmo? Ou se eu estou pensando realmente em estar auxiliando outras pessoas? Aí você vai indo para um lugar mais interno, sabe? Sempre olhando para si mesmo, mas nesse sentido. De que o meu conteúdo interno é uma reelaboração do que está externo. E quando eu penso no externo, penso em melhorar o externo, eu estou beneficiando o meu interno. É uma coisa que vai e volta. É um ciclo. É como a água. Que a gente ingere e depois expele. Ingere e depois expele. Então vamos fazer a nossa meditação para encerrar a nossa prática de hoje. Vai ser curtinha. Quem quiser continuar depois da prática, continua. Eu vou iniciar com um toque de sino e ao final eu toco novamente o sino.
Agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade vivida. E nos saudamos. Namastê. Gratidão, gratidão, minhas queridas, meus queridos. Um ótimo dia, as melhores energias, muita saúde. Até o nosso próximo encontro, até as 9h30. 18h30 também tem prática de yoga. Próxima semana a gente vai estar colocando o nosso conteúdo também no YouTube. Então as lives das 18h30 serão no YouTube. Então vai ficar meditação aqui no Instagram, yoga às 9h30 no Instagram e às 18h a gente vai para o YouTube. Tá bom? Então se inscrevam no nosso canal no YouTube, Calveras. A inscrição de vocês é muito valiosa e nos ajuda bastante nesse momento. Também permite que outras pessoas tenham mais acesso e contato a esse conteúdo. Então vamos manter essa união, essa integração que o yoga nos proporciona e seguimos aqui no nosso retiro, seguimos nesse momento de autoconhecimento, esse momento tão oportuno que a vida nos trouxe. Não é isso? Gratidão, gratidão a todos, gratidão a todas. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para ver vocês. Irene, Josi, Madá, Paulo, Lenilton, bom dia meus queridos, bom dia amados. Até o nosso próximo encontro. Sandra, Suzane, Raíssa. Valeu, gente, bom dia. Valeu, Sabrina, bom dia, amada. Valeu, gente. Valeu, amiga. Até mais, gente, bom dia, beijão.